Olá, gente. Boa tarde. Tudo bom? Vamos dar um complemento relacionado à aula na televisão em que vocês assistiram, certo? O tema da aula fala sobre arboviroses, né? Que são doenças causadas por vírus. Fala bem sobre qual dessas arboviroses, que é a dengue, a chikungunya e a zika. E de agora em diante nós vamos conhecer um pouco mais sobre o que é a dengue, a chikungunya e a zika, ok? Vamos lá dar continuidade à nossa aula. O famoso e conhecido, o mosquito Aedes aegypti, né? Você viu ele voando aí, você vê a imagem dele. Ele é o mosquito transmissor da dengue e da febre amarela urbana. Como você vê aqui um detalhe, o macho, como de qualquer espécie, ele se alimenta exclusivamente de frutas, né? Teve até uma pergunta uma vez de um aluno, o porquê que o macho não transmitia a doença, né? Porque a alimentação dele é única e exclusivamente de frutas. E a fêmea, ela é hematófaga. O que seria hematófago? No entanto, ela necessita de sangue, né? A fêmea, ela necessita, ela se alimenta, a alimentação dela é a base de sangue. Para quê? Para que ela venha a fazer o amadurecimento dos ovos, certo? É por isso que só a fêmea ela transmite a doença, porque a fêmea ela tem uma alimentação à base de sangue. E o macho não, o macho se alimenta de frutas, ok? Dá para entender mais ou menos a diferença entre o macho e uma imagem, né? Que seria aqui o vírus, na reprodução do vírus, ok? Vamos passar adiante. Brasil, como foi que a dengue ela chegou ao nosso país? Né? Ela veio lá pelo ano de 1946, vindo da África, certo? Ela vem de origem africana. Foi mais ou menos nesse período. Em 1986 teve uma incidência bem maior, né? Teve uma proliferação maior da doença aqui no Brasil e até os dias de hoje. Hoje nós vemos que a dengue só perdeu o espaço dela para o coronavírus, que hoje tudo é coronavírus. Ninguém adoece mais de dengue, de chikungunya, de nada. Hoje tudo é coronavírus. Mas não se engane, a doença dengue está espalhada por aí. Vamos ter os nossos cuidados. Relacionada à chikungunya, né? Ela veio aparecer aqui em 2014, né? Vindo da África, da Ásia, e veio, né, de uma maneira até inusitada. Foi na época justamente da Copa do Mundo no Brasil, em que teve essa grande proliferação da doença aqui no país. A Zika já foi um ano depois, né, que veio aqui para o Brasil, vindo da Ásia, e até hoje nós temos casos da Zika vírus. Depois vou passar de uma por uma relatando os seus sintomas e as prevenções que devemos tomar. Temos aqui uma consequência do que seria um sintoma da dengue, certo? Um dos sintomas da dengue seria o que? Febre, erupções cutâneas. O que seriam essas erupções cutâneas, né? Erupções cutâneas é relacionada àquelas manchas avermelhadas escamosas na pele, né? São as manchas avermelhadas. A artralgia. A artralgia nada mais nada menos é do que são dores musculares nas articulações, né? A síndrome neurológica. Ela compromete as atividades motoras, o seu deslocamento de um lado para o outro. E a síndrome
Síndrome hemorrágica é relacionada a sangramento, ok? Ela é de 50 a 100 milhões de infecções por ano, certo? É mais ou menos uma estimativa que nós temos. Quais são esses fatores importantes? A globalização, crescimento desordenado da população, mudança climática, esse daí talvez seja o maior causador dessa doença, né? Há mudanças na atividade dos vetores, suas mutações genéticas, o vetor é o mosquito, e a ampliação de área atuante do vetor, né? Aquela área onde ele atua mais. E a existência de criadouros. Gente, quem é que faz esses criadouros? Nós mesmos, né? Pessoas, né, que não tem aquele zelo na casa, que deixam garrafas expostas à água e vários outros motivos. São da dengue. Nós temos, vamos aqui, uma imagem, né, de uma grávida. Ela não há transmissão de pessoa para pessoa. Ela não é transmissível, esse vírus não é transmissível como outra virose, né? Ela não tem essa transmissão de pessoa para pessoa. Há registros de que transmissão da mãe para o feto e por transfusão de sangue, né? Há registros, mas assim, nada consequentemente que venha a ser isso, ok? Vamos falar da chikungunya. Chikungunya ela é o que? Um sintoma da chikungunya. Febre alta, de um início bem mais rápido do que já no caso da dengue. Dores intensas simétricas nas articulações, nos pés, nas mãos, nos dedos, tornozelos, nos punhos, nos joelhos. Olha que essa chikungunya e ela torna-se uma doença crônica. Existem pessoas que já estão um bom tempo, né? Que já pegaram há um bom tempo a chikungunya, 5, 6 anos atrás. Hoje em dia sentem ainda aquele efeito da chikungunya. São dores reumáticas, dores no corpo, né? A dor de cabeça, mancha avermelhada na pele. Isso é mais logo no início da doença. Essa questão que eu falei de 5, 6 anos já vira crônica, né? Tem pessoas que até hoje ela sofre com essa consequência da chikungunya com dores reumáticas, né? Dores nas articulações, né? Essa zika, a transmissão que ela pode acontecer da mulher grávida para o feto, está relacionada a danos fetais, certo? Grande preocupação na época era relacionado às mulheres grávidas, né, de contrair a Zika vírus. Ela pode ser transmitida, né, até pela transmissão sexual e na transfusão de sangue. Quando eu falei lá no slide passado, né, a gente falando sobre a mulher gestante. Essa doença ela tem um índice, né, altíssimo no abortamento, né? São crianças que são mulheres que durante uma gravidez contraem essa doença, contraem esse vírus e pode levar até o aborto. A outra grande preocupação é a microcefalia, certo? Ela não chega a ser uma doença transmissível. Ela está associada a uma deficiência no crescimento do cérebro da criança, que chama-se a microcefalia. Ela é uma doença intraútera, ou seja, é uma infecção que ocorre dentro da barriga da mãe. Naquele período de gestação em que a mulher ela é contaminada pelo vírus da Zika, pode chegar a atingir a criança, certo? De uma forma grave, né? São raras o óbito, né, da criança vir a falecer, mas a criança nasce com esse problema da microcefalia, certo? Que é relacionado ao cérebro da criança. Conclusões, né, sobre a prevenção. Gente,
Primordial a eliminação dos criadores do mosquito, né? Isso aí é uma educação sanitária que temos que ter. Havendo sintomas, procurar o serviço de saúde. Vamos evitar a nossa automedicação. Nós temos um costume muito grande de se automedicar. Primeiro, vamos saber o que é a doença, quais são os sintomas e procurar um médico. Também recomenda-se usar roupas que minimizem a exposição, né? Além de repelentes, inseticidas domésticos, mosquiteiro para aqueles que dormem durante o dia. Tudo isso são precauções, né? E por fim, aconselhava a instalação de telas em portas e janelas. São medidas de segurança para combater essas doenças, né? O vetor que é o mosquito.